Boa tarde. Hoje é dia 27 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Mojolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º/9 e agora essa aula é do 9º ano. Página do material Aprender Sempre, página de 136 a 138. Já, então o assunto está entre esse texto aí. Pode ser que ele esteja mais para frente mesmo. E eu já falei na aula do 8º ano. Para quem está assistindo pelo YouTube, se tiver curiosidade, vai lá assistir também. Hoje é o dia D, 27 de março de 2024. A gente falou sobre a OMASP, Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo. Foi falado sobre a divulgação. E se você está curioso, você que está assistindo pelo YouTube, assista a aula do 8º ano, que é a aula número 16. E aí no começo da aula a gente fala sobre isso. Dando início à aula do 9º ano. Aula número 14 do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Os alunos do 9º ano que estão presentes hoje aqui são eles: o Richard, o João Pedro, o Guilherme, a Lawane, o João Gabriel Venâncio, o João Gabriel Machado, Maria Eduarda e a Mariana. E a Bianca, que está fazendo lá um vídeo. O Vitor também. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando. Os alunos que também estão ausentes vão assistir essa aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar suas atividades de aprendizado em dia em compensação de ausências. E os alunos que estão frequentes podem rever na hora de fazer as tarefas do Tarefa São Paulo. Tá bom? Qual é o tema da nossa 14ª aula? Equações polinomiais de primeiro grau, parte 2. Então é continuação mesmo, Guilherme, né? Então vamos lá. Conteúdo: equações polinomiais do primeiro grau. Objetivos: revisitar a diferença entre variável e incógnita. Montar e resolver uma equação do primeiro grau. Habilidade AEF08MA07. Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Olha isso aqui que legal, preste bastante atenção, né? O valor da amizade. Até o 8º, peço que vocês prestem atenção, que é legal isso aqui. Eu sei que vocês estão fazendo atividade, mas vamos prestar atenção. É uma tirinha. Tuca, o macaquinho perguntando para o tucano, né? Tuca, quantos amigos você tem nas redes sociais? Aí o tucano respondeu, o Tuca, né? Considere que eu tenho X amigos do peito. Quantos amigos ele tem? X amigos do peito. Se somarmos 2 ao triplo de X, como que eu somo 2 ao triplo de X? 2 vezes 3. Calma aí. Se somarmos 2 ao triplo de X. Então primeiro eu tenho que achar o triplo de X. Então Como que eu acho o triplo de X? 3 vezes X. Depois que eu tiver o triplo de X, mais 2. Então aqui, se somarmos 2 ao triplo de X, obtemos, quer dizer, igual. Obtemos 5. Quantos amigos eu tenho? O que o macaquinho fez? Ô, Tuca, sério mesmo? Calma, Caco. O nome do macaquinho é Caco. Calma, Caco. Faça conta. Você vai gostar da resposta. Às vezes dói saber um pouco de matemática. O que aconteceu? Ele sabia matemática. E o Caco? O cara não sabia. O Caco não sabia. Quantos amigos ele tem? Vamos equacionar para ver? Um amigo. Vamos ver? 3 vezes 1. 3 mais 2. Quantos amigos ele tinha? 1. Ele mesmo. E aí o Caco ficou chateado com ele. O Caco ficou chateado com ele porque achou que ele complicou para não querer responder, será? Não, né? Sabemos lá. Qual outro jeito de resolver? Seria aqui, ó, deixando o x sozinho. Então vamos lá. 3 vezes x é igual a 5. Esse 2 está positivo, vai para lá? Negativo. 5 menos 2, 3. 3 vezes quem que dá 3? O 3 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 3 dá 1. Quantos amigos na rede social ele tinha?
Ele mesmo, só o Caco. E o Caco ficou chateado, eu acho que não tem nenhum mais. Foi lá e desfez a amizade na rede social. Então lá, pela conversa, será que é possível saber se Tuca tem muitos ou poucos amigos nas redes sociais? Nós já resolvemos. Quantos amigos ele tem então? Um só. Legal, né? Olha lá, foco no conteúdo. Muitas vezes nos deparamos com igualdades em que é preciso descobrir um valor que torne essas igualdades verdadeiras. Para representar esse valor desconhecido, utilizamos as letras que chamamos de incógnitas. Na prática, as incógnitas costumam ser encontradas em problemas como este. Júlia, esse aqui nós fizemos ontem, eu acho. Júlia é 6 anos. Só tá nascendo 38 para fazer. Esse aqui tinha no exercício ontem, né? Júlia é 6 anos mais nova que sua irmã Paula. Se somarmos a idade das duas, é 70 anos. Quantos anos tem cada uma? Então lá, Júlia é 6 anos mais nova que a Paula. Paula é igual a X. Júlia é igual a X mais 6, né? E aí se a gente somar a idade de todas elas, vai dar quantos anos? 70 anos. X mais a idade da Júlia. X mais 6 é igual a 70. X mais X, 2X. O 6 que está positivo vai para lá? Negativo. 70 que tira 6. 64. Isso. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Quantos que tem a idade de Paula então? 32. E Júlia? 32 mais 6? Não, seu irmão é Paula também. Júlia é 6 anos mais nova que Paula. Paula é verdade. É Paula mais 6. É isso mesmo. Júlia é 6 anos mais nova que a sua irmã Paula. É isso mesmo. Muito bom. Parabéns. Vou fazer de conta que eu fiz isso para testar e você passou no teste. Eu não estava distraído. Olá. Para resolver esse problema, fazemos o uso das incógnitas. Incógnita é o que eu não sei, mas que eu posso descobrir, não é? Usaremos a incógnita X para indicar idades delas. Júlia, X. Paula, X mais 6. Montando a sentença, temos X, que é a idade de Júlia, mais X mais 6, que é a idade da Paula, é igual a 70. Então 2x é igual a 70. O 6 está positivo vem negativo. 2x é igual a 64. X é igual a 64. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 32. Então Júlia tem 32 anos. E sua irmã Paula, que é 6 anos mais velha, tem 38 anos. Como as incógnitas são valores que tornam a igualdade verdadeira, se substituirmos o valor encontrado para X, podemos verificar se a igualdade é de fato verdadeira. No caso do exemplo das irmãs, da idade das irmãs, a situação é X mais 6 é igual a 70. E descobrimos que o X valia quantos? 32. Se eu trocar o X por 32 e a resposta for realmente 70, quer dizer que eu estou certo. Se não for 70, eu errei. 32 mais 32? 64 mais 6? 70 é igual a 70? Então estamos certos. Lá o menininho. Yes! Mas você sabia que o uso das letras pode ter outra funcionalidade para a matemática? Sim ou não? Sim. Além de incógnita, o que ela pode ser? Variável. Assim como as incógnitas, as variáveis são encontradas em problemas. Observem um exemplo. Carlos é dono de um estacionamento. Ele cobra um preço, é difícil, cebolinha. Um preço fixo de R$6 na primeira hora e mais R$4 a cada hora adicional. Para determinar quanto cada pessoa pagará, vamos chamar o valor a ser pago de Y.
E o tempo que o carro vai ficar no estacionamento de X. E o tempo aqui é em horas, né? Para deixar bem claro. Vamos montar uma tabela para calcular o valor a ser pago pelos usuários. X em horas. Y, valor a ser pago. Em 1 hora paga R$6. Em 2 horas é R$6 mais R$4 vezes 1. Por que R$4 vezes 1? R$4 é o valor da hora adicional. 2 horas tem quantas horas adicionais? 1. Por quê? 2 horas menos a 1 inicial vai dar o resultado de 1. Aí eu resolvo. 4 vezes 1, 4. Com mais 6, 10. E aí? 3 horas. 6 horas adicionais. 2 por quê? 3 menos 1 hora inicial dá 2 horas. 2 vezes 6, 8. 8 com mais 6, 14. E assim por diante. Por essa razão, y é chamado de variável dependente. Por que dependente? Ela depende de quem? Ela depende da quantidade de horas. Ela depende da variável x, que é a quantidade de horas. Muito bem. Pois varia em função do tempo x, que é chamado de variável independente. Ela depende, a variável y é independente. A variável x é independente, tá? Até uma altura. Se algum momento eu falar bem assim, eu tenho R$10, quanto tempo dá para me guardar no carro no estacionamento? Aí não é nem variável mais, é incógnita. Porque vai ser uma incógnita, né? Porque eu vou saber o valor do y, o valor do y é R$10, eu preciso saber o valor do x, daí transformou em incógnita. Tá? Mas quando as duas são variáveis, aqui depende do outro, se chama dependente. Aquela que não depende de ninguém se chama independente. Tá bom? Olha lá, atividade. Vamos fazer junto essa atividade. Pensando nos exemplos que foram apresentados, como vocês explicariam a diferença entre incógnita e variável? Qual é a diferença entre o meu? Incógnita, tipo, você não sabe. É um valor... Já variável você não sabe também, mas pode mudar. Boa. Resumindo o que você falou aí, a incógnita é um valor que está lá. Eu não sei, mas ele está lá. Ele não vai mudar, né? Ele vai ser aquele valor. A variável já pode assumir infinitos valores, né? Ela pode assumir infinitos valores. Mas a incógnita não. É um valor que já está lá, é um valor fixo. E todas elas eu consigo através da igualdade. Tem que ser igual a alguma coisa. Tá bom? E aí quando é variável, ela gera um valor independente. Ela é uma variável independente que gera um outro valor dependente. Olha lá, eles fizeram outro resumo aqui. A incógnita representa um número a ser determinado em uma igualdade que chamamos de equação. Na verdade não é ser determinado, já está lá. A gente vai tentar descobrir o valor através de uma equação. As variáveis representam infinitos números a serem determinados em igualdades e chamamos de função. Presta atenção. Quando tem um valor que você quer descobrir, a gente chama ela de equação. Quando é uma fórmula que vai descobrir o valor de qualquer coisa para você, de um negócio, por exemplo, de pão. De pão não, do estacionamento. O x não é uma variável? Então ali é uma função. Porque eu vou fazer assim, vou pagar R$10 no estacionamento em função de 2 horas que fiquei parado lá. Entendeu? Se eu falasse que eu tivesse R$10 para pagar só, aí ele viraria uma incógnita. Quando ele é uma variável, é uma função. E quando ele é um valor que é fixo, já uma incógnita, né, que está lá, a gente chama de equação. Tá bom? Guarde isso na cabeça. É um valor que já está definido? É uma equação. Aí a gente fala, vou equacionar para tentar descobrir. Agora, se eu vou fazer uma fórmula que gera o resultado em função de outra, a gente chama de função. Equações do primeiro grau. São sentenças matemáticas que estabelecem relações entre termos conhecidos e desconhecidos. Sua representação algébrica é definida por alguém que multiplica o x mais alguém que vai ser igual a 0. Tá? Esse é o padrão. Alguém que multiplica o x mais alguém que vai dar igual a 0. Numa função de primeiro grau, que gera um gráfico,
Isso aqui se chama coeficiente angular. Ele define se o ângulo está subindo mais, um pouco, assim a reta, certo? E esse B a gente chama de coeficiente linear. Como que eu acho no gráfico? Quer ver como que eu acho os dois no gráfico? Você acha assim. Para achar o A, você vai ver o que? A cada uma unidade que ele anda no X, quanto que ele sobe no Y. Se ele estava no 1, andou uma, ele saiu do 0 e foi para o 1. Ele estava no 1 no Y e foi para o 5, quer dizer que o meu A vale 4. Ele subiu 4. E quem é meu Y? Aonde ele cortou o meu B? Aonde ele cortou o meu Y? Ele cortou no 1. Então aqui vai ser 1. Tá? Muito fácil de usar essa tática para descobrir as equações, as funções dos gráficos. Então vamos lá. Em que A e B pertencem ao conjunto de números reais, não pode ser número imaginário, tem que ser números reais. E o A tem que ser diferente de 0. Por que tem que ser diferente de 0? Senão a minha função não vai nem subir nem descer, ela vai ser uma constante, vai ser sempre o mesmo valor. Daí não é uma função, ela é uma constante. E X é a incógnita, pois representa o valor desconhecido. Observe que o X não apresenta nenhum expoente. Tem um expoente aqui ou não? Não. Ou seja, se ele não tem nenhum expoente, o expoente é 1. Porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Por essa razão, a equação é de primeiro grau, porque ele é o expoente 1. Se fosse expoente 2, ele é de quantos graus? Segundo. Expoente 5? Quinto grau. Muito bom, é isso mesmo. Uma observação muito importante é que o valor desconhecido encontrado torna a igualdade verdadeira. A hora que você acha esse valor desconhecido, ele vai tornar a igualdade verdadeira. Você vai colocar no lugar do X o valor que você descobriu. A hora que você equacionar aqui, resolver tudo aqui, vai dar certinho o que está do outro lado. Que nem nós fizemos com a idade lá. Não deu 70 dos dois lados? Certo? Continuando então. Esta é uma equação. Olha lá. 2x mais 8 igual a 0. Percebe que é uma equação? Porque o x meu não é uma variável. É uma incógnita. Quem eu coloco no x para que essa sentença seja verdadeira? Então lá. Em que o A, lembra? AX mais B igual a 0. Quem é o A aqui nesse caso? Eu acho que sim. O A vale 2, porque o A está multiplicando o X. Quem é o B nesse caso? 8 positivo. E o X? O X é quem eu quero encontrar. É a minha incógnita. Ao lado esquerdo de uma igualdade, chamamos de primeiro membro. Então presta atenção. Isso aqui é chamado de primeiro membro da equação. E do lado direito a gente chama de segundo membro da equação. Você acertou? Para não alterar o valor da igualdade, tudo que fizermos no primeiro membro, temos que fazer também no segundo membro. Lembra da balancinha? Que se tira de um lado, você tem que tirar do outro também? Então, olha lá. Quando eu faço isso aqui, ó. O que eles fazem primeiro? Eu quero eliminar esse 8. Então eu vou tirar 8 aqui. O que eu tenho que fazer do outro lado? Tirar 8 também. Então fica o quê? 2x, 8 que tira 8, um mata o outro. Igual, 0 menos 8 fica menos 8. Chegamos nisso aqui, ó. 2x igual a menos 8. Mas não quero 2x, eu vou dividir por 2. Também vou fazer o que do outro lado? Dividir por 2. Cortou, ficou x sozinho. 8 negativo dividido por 2, menos dividido por mais dá menos. 8 dividido por 2 dá 4. Qual o valor do x? Menos 4. Nossa, professor, achei difícil. Tem um jeito mais fácil? Na minha opinião, tem. Olha como que é o jeito mais fácil. 2x mais 8 igual a 0. Quer deixar o x sozinho. Esse 8 está positivo. Vai para lá? Negativo. 2x igual a menos 8. Esse 2 está atrapalhando o x. Vai passar para lá. Ele estava multiplicando, vai passar dividindo. Aí chegamos no mesmo resultado. Tá? Eu não faço dos dois lados ao mesmo tempo. Eu vou jogando todo mundo para lá. Que é a mesma coisa. Só que contado histórias diferentes. Ao invés de eu fazer dos dois lados ao mesmo tempo, eu vou jogando todo mundo ao contrário para o outro lado. Tá bom? E aí, para eu ter certeza que funcionou, troca o x por menos 4. 2 vezes menos 4
mais 8 tem que ser 0. Quantos que dá 2 vezes menos 4? Menos 8. Menos 8 com mais 8? 0. 0 igual a 0? Fechou, passou. Cara, quando cai no concurso assim, 2x mais 8 igual a 0, qual o valor do x? Aí tem as alternativas. A, menos 4, B, 2. É só ir testando. Qual deu certo? Passou. Né? Não devia falar isso para vocês, mas... Agora faça o exercício impresso. Vou entregar o exercício impresso para vocês. Vou apertar pausa na gravação. Vou entregar o exercício e vocês resolvem. Depois a gente faz correção juntos. 2, 1. Vai tomar um... Olha lá. Como nosso tempo está muito curto, nós vamos fazer a correção de flash aqui. Escreva as expressões matemáticas em cada caso. Identifique se o valor desconhecido é uma incógnita ou uma variável. Justifique sua resposta. O triplo de um número, Tá, vai ficar... 3x, mais 7, é igual o mesmo número, x, mais 21. E aí? Só isso. Ela é o x é uma incógnita ou uma variável? Variável, você não sabe que número que vai ser. Então, se eu colocar 1 aqui e colocar 1 aqui, vai dar igualdade? 3 vezes 1, 3, com mais 7, 10. 1 mais 21, 10 é igual a 22? Não. Então, não é uma variável, ela é uma incógnita. Eu consigo até descobrir qual é o valor dela. Passa esse x para cá, fica 2x. Igual 21 menos 7, dá 14. Então, 2x dá 14. X é igual a 7. Descobri. O valor do x é 7. Então, a equação é essa. É uma equação, porque ela é uma incógnita. E, nesse caso, ela é uma incógnita. Já acabei de falar, né? É uma incógnita. É, porque, olha lá, vamos testar. 3 vezes 7, 21. 21 com mais 7, 28. Pode deixar aí. Aí 7 com mais 21, 28. Viu? Vamos lá, a letra B. O lado de um quadrado tem a sua medida x. Se triplicarmos a medida desse quadrado, o que acontece com a medida do seu perímetro? Eu coloquei que ela triplica. Isso mesmo. Se eu fizer, seu lado aqui vale 10, certo? O perímetro vale 40. Se eu triplicar o x por 3, ou seja, 3 vezes 10 vai dar 30. Aí vai ficar 30 mais 30, 60. Com mais 30, 90. Com mais 30, 120. O que aconteceu também? Peguei o 40 e multipliquei por 3. Você acertou em cheio. Ele triplica mesmo. Tá? E a fórmula ficaria assim. Perímetro é igual x vezes 3. E aí o perímetro também multiplica por 3. Tranquilo? Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos ver lá. Olha lá. Tá aqui, é uma incógnita. A outra aqui é uma variável, porque o x pode variar, cada hora pode ser um valor. Tá bom? E aí ficaria lá. 3x mais 3x mais 3x é igual a 12x. O perímetro. Certo? OBM 2010, primeira fase, prova nível 1. Um jornal publicou a tabela de um campeonato de futebol formado por 4 times, apresentando os gols marcados e sofridos por cada time. Por uma falha de impressão, a tabela saiu com 2 números borrados, conforme a reprodução a seguir. Gols marcados, 8. Gols sofridos. Primeiro time, craques do momento. Gols marcados, 8. Gols sofridos, 4. Independentes, gols marcados, 1. Gols sofridos, 6. Boleiros. Nossa senhora, agora confundiu aqui. Sabe-se que o Esmeralda sofreu 2 gols a mais que o time EC, Bombeiros. Tá fácil. Quantos gols foram marcados ao todo? 8 mais 1? 9. 9 mais 4? 9 mais 4? Tudo foi quantos? Foi 18 tudo? Então lá. 5, 13, 18. Isso mesmo.
Então gols sofridos vão ser quantos ao total? Se os 4 times marcaram 18, quem marcou, o outro time sofreu. Quantos gols sofridos então? 18. Ah, o que é assim? Agora, os dois times eu não sei. Vamos chamar aqui de X. Olha lá, o time boleiro, a Esmeralda, sofreu 2 gols a mais que o time X. Então X e X mais 2, certo? Então 18 menos 10. Então X mais o tanto de gols que a Esmeralda sofreu. Não, a Esmeralda sofreu 2 gols a mais, né? Os 2 gols a mais que a Esmeralda sofreu e o time do Boleiros vai dar 8. Então resolvendo aqui agora, X mais X, 2x mais 2 igual a 8. Esse 2 está positivo, passa para lá, negativo. 8 menos 2, 6. 2 vezes x dá 6. Qual o valor do x? 6 dividido por 2 dá? 3. Quantos gols o EF Esmeralda sofreu? Calma lá, agora que tá pegadinha. Quantos gols que o EF, nossa senhora, Esmeralda Futebol Clube sofreu? Ele não sofreu 2 gols a mais? Quanto que é o valor do x? 3 com mais 2? 5. Certo? Gostou? Deixa o like e se inscreva no canal. Mas qual que é o sentido de ter que dar 18 gols sofridos também? Ah, porque assim, vamos supor, jogou o meu time contra o seu. Seu time marcou 10 e o meu marcou 4. Quantos gols seu time sofreu? Seu time marcou 10 gols e o meu marcou 4. Meu time sofreu 10 gols e o seu sofreu 4, entendeu? Um inverso do outro. Todo mundo jogou entre eles. Se saiu 18 gols, os outros times, os gols sofridos do total tem que ser 18. Caramba! Né? Pense nisso, olha o campeonato. Nossa senhora. Frangueiro. Esse bagulho aí. Então vamos lá. Ó, o que o 9º ano aprendeu hoje? Reconhecer a diferença de incógnita e variável, verificar quando a incógnita torna uma variável uma igualdade verdadeira, a montar uma equação do primeiro grau do tipo ax mais b igual a 0, com a diferente de 0, senão ele vira uma constante, e a e b pertencentes ao conjunto dos números reais. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material digital. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.